Desburocratização não é reduzir o Estado. Então não é uma política no sentido de vamos cortar tudo. Desburocratização. Daniel, esse é um dos grandes desafios e em alguns dos seus textos e reflexões acerca deste cenário de desburocratização, você fala numa política de desburocratização. Portanto, desburocratizar seria uma política pública. Por onde nós começamos a construção dessa política pública? E sei que essa pergunta não tem nada de simples. Não é trivial, Humberto. Eu diria que o ponto de partida é entender o que é desburocratização. Antes de pensar o que é uma política de desburocratização, é pensar não na desburocratização como um antônimo de burocracia. Porque Perfeito. Muitas vezes, quando nós nos deparamos com esse tipo de pauta, nos parece que é uma pauta absolutamente reducionista. O Estado tem que ser o menor possível e ponto. E não é isso que quer dizer o tema. O tema é um olhar para a ponta da administração pública. Qual é o propósito único do Estado? É servir a ponta. Servir o seu usuário, seja ele um cidadão comum, uma empresa pequena, média ou grande, ou até pautas mais gerais da sociedade civil. Dito isso, é importante a gente ter em mente que desburocratização e burocracia são coisas bem diferentes, né? Então, aquela resposta quase que rasteira do tipo, não, mas burocracia, Weber mesmo dizia que era importante. É importante. E a burocracia tem que ser uma aliada nessa pauta. Desburocratizar nada mais é do que tornar o Estado melhor para a sua ponta. E não torná-lo menor, maior. Não existe aqui uma questão ideológica sobre tamanho do Estado, né? Existe um pensador americano do qual eu gosto muito, que é o Cass Sunstein, da Universidade de Harvard, que ele gosta de tratar do Estado como um iPad. O que o Estado tem que fazer? Ele tem que ser amigável ao seu usuário, como o iPad faz. É interessante a gente notar que o iPad não vem com um manual de instruções. Por que não? Porque ele é intuitivo, né? Qualquer criança de 2 anos consegue ali se virar naquela tecnologia. O Estado tem que ser isso, ele tem que ser intuitivo, simples e fácil para aquele que se vale do Estado. Isso quer dizer que o Estado tem que ser o menor possível? Não, muitas vezes, e a analogia é muito boa, né? Porque muitas vezes um iPad ele congrega num espaço muito reduzido uma série de complexidades e tecnologias que vêm de várias partes do mundo, né? Então, sua pergunta é o que é uma política de desburocratização. Eu não a respondi ainda. Por quê? Porque é importante entender primeiro que desburocratização não é reduzir o Estado. Então, não é uma política no sentido de vamos cortar tudo. Não, é vamos cortar o que não funciona e vamos ampliar o que funciona bem. Ou seja, não é anti-burocracia, é a favor de uma burocracia mais eficiente, digamos assim, ou mais claramente percebida e vivenciada pelas pessoas. Pois bem, isso é importante, inclusive, para que nós possamos trazer para o nosso lado os aliados importantes, que são os burocratas, no melhor sentido da palavra. O servidor público, muitas vezes, ele se vê, e talvez seja a maior das vítimas da burocratização kafkaniana que nós vivemos, né? Aquele negócio do meio como um fim em si. O Estado acaba se tornando um fim próprio e não olha para a ponta. E dentro da administração existe uma burocracia de excelência que vê o sentido de uma gestão inovadora, que olha para o cidadão. E trazer essa burocracia para dentro dessa política de desburocratização é o primeiro passo. É sensibilizá-los e tentar mostrar o que funciona bem hoje dentro do Estado e trazer esse exemplo para o público, comunicar esse exemplo. Certamente cada um de nós tem exemplos pessoais bons e ruins de tratos com o Estado. A ideia é resolver os ruins e tentar trazer os exemplos bons para formar uma política estável, coerente e permanente de desburocratização. Deixa eu aproveitar essa sua colocação do criar uma política permanente. Essa responsabilidade, por vezes, o brasileiro em termos culturais de percepção ainda olha muito para o plano federal e acha que isso é, por exemplo, ou poderia ser, por exemplo, uma responsabilidade do presidente da República. Mas a gente tem bons exemplos e bons estímulos a políticas municipais e estaduais, por exemplo, né? Vou citar 2 casos. Vou citar o caso, por exemplo, do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, que tem como objetivo premiar prefeitos que, de alguma forma, agilizem ou melhorem o ambiente de negócio nas suas cidades, e a desburocratização está nessa agenda. E vou usar o exemplo de estados que criam grandes centrais de atendimento aos cidadãos,
que agilizam, por exemplo, a obtenção de documentos. No caso do Estado de São Paulo, o poupa-tempo seria um bom exemplo disso. Estas agendas, então, são multi-esferas na lógica federativa brasileira? Eu diria que sim, e mais do que isso, elas estão dentro e fora do Estado. Uma política de desburocratização ela tem que partir do princípio de que essa é uma tarefa de todos, do governo e da sociedade. O seu exemplo é ótimo, né? As esferas, talvez as esferas no município, e aí eu vou trazer uma citação de Hélio Beltrão, ninguém nasce federal. A pessoa nasce no município. Então, o governo para o cidadão está muito mais próximo àquele governo municipal, o seu prefeito específico, do que a relação com o presidente da República, que está lá em Brasília, distante. Né? Então, de fato, experiências no nível municipal são muito importantes. E eu vou te dar um exemplo ótimo em relação a isso. Você mencionou a questão de abertura de empresas. Como é difícil abrir uma empresa hoje no Brasil e o ranking do Banco Mundial Doing Business coloca o Brasil em uma posição muito desconfortável nesse item. É importante notar que essa pesquisa é feita em 2 capitais, Rio de Janeiro e São Paulo. Mas vamos lá, no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, nós tivemos uma experiência maravilhosa de desburocratização, que foi a seguinte: 2 prefeitos de municípios pequenos do estado do Rio Grande do Sul fizeram uma aposta. A aposta era a seguinte: quem reduzia ao tempo mínimo de 24 horas a abertura de empresa no seu município em um determinado período de meses, ganha um churrasco do outro. Então, quem conseguir reduzir ao tempo menor vai ganhar um churrasco do município vizinho. Fantástico. E aí o seguinte, o que aconteceu? Eles conseguiram, com esse esforço em nível municipal, reduzir tremendamente a burocracia para abertura de empresas. Os 2 saíram ganhando, porque na prática isso foi comunicado muito bem. Obviamente um dos 2 levou o churrasco além disso, né? Mas de fato é uma experiência muito inovadora e interessante no plano municipal que deveria ser melhor comunicada. Isso ninguém sabe que isso aconteceu. Então, por exemplo, uma das ideias é como premiar essas boas práticas municipais e torná-las projetos piloto para que sejam espalhados para o resto do país. Acho que o ponto está perfeito. No que diz respeito a essa ideia da política pública, quer dizer, a política pública, ela por vezes tem que alinhar 2 lados. O lado do indivíduo, que diz à sociedade que é importante existir uma política pública, por exemplo, de desburocratização, e do outro lado, naturalmente, o lado que deseja receber esta política pública de desburocratização. Como é que a gente trabalha com os anseios do cidadão? O cidadão tem na sua pauta o desejo de um Estado menos burocrático? Ele tem a dimensão disso e seria, por exemplo, capaz de ofertar um voto para isso num debate público para presidente, governador, ou mesmo para o legislativo, para prefeito, enfim. Existe essa pauta na agenda do cidadão comum? Essa talvez é o grande desafio que nós enfrentamos lá hoje no Instituto Desburocratizar. É como mostrar, desnaturalizar a questão da burocracia excessiva no Brasil. Hoje, talvez nós sejamos ensinados desde criança que é natural, esperado e comum que nós tenhamos que encarar no nosso dia a dia entraves burocráticos desnecessários. Eu gosto de utilizar uma parábola de um autor anglo-saxão, o David Foster Wallace, que fala do peixe, né? Que 2 peixes jovens estão nadando, se encontram com um peixe mais experiente e ele pergunta: meninos, como é que está a água hoje? E aí um vira para o outro e fala: o que é água? Né? Então, é mais ou menos por aí. O brasileiro não sabe nem aonde está navegando. A burocracia é como a água para o David Foster Wallace, né? É algo naturalizado e não questionado. Então, existe um papel muito grande da sociedade civil em tornar presente essa pauta. E de quem é esse papel? Dessas organizações, como, por exemplo, a Um Brasil, como, por exemplo, o Instituto Desburocratizar e outros, que têm que mostrar o quanto isso é questionável e merece ser uma pauta importante. E a gente trata, eu falo que a desburocratização é uma oportunidade de revitalização da democracia, porque, apesar de ser algo não discutido, é claramente algo que facilita o que a gente vê hoje como uma erosão da democracia. Nós temos discussão sobre reforma política, sobre reforma tributária, previdência, mas muitas vezes é fácil notar como o distanciamento do cidadão em relação à máquina pública tem muito a ver com essa não identificação do que o Estado faz e com o fim último de servir ao público. Então, esse movimento de sensibilização da sociedade, mostrando como isso é algo que pode ser questionado, que deve ser questionado e integrar uma política permanente, acho que é um passo primordial nessa historinha toda que eu estou contando. Nesse sentido, então, o objetivo é fazer com que o peixe saiba o que é a água ou é fazer com que o peixe
não seja, entre aspas, atrapalhado pela má condição da água? Quer dizer... Eu acho que o primeiro ponto é o seguinte, o ex-presidente Sebrae costumava dizer que a burocracia é como colesterol. Existe colesterol bom e ruim. Perfeito. Nós temos que nos livrar do ruim. A analogia é a mesma. Primeiro nós temos que saber se existe água ou não, para depois saber se a água está quente, fria ou morna. Perfeito. Né? Então, o grande ponto é um movimento, primeiro, de conscientização, de comunicação dessa pauta. Eu acho que aí essas entidades público-privadas, né, é importante essa dinâmica de um diálogo público-privado que traga esse tema para o primeiro plano e para que depois o próprio cidadão possa mostrar, olha, aqui tem uma água que está me atrapalhando. Essa água está quente demais ou está fria demais. Então, o primeiro passo é entender que há água. Perfeito. Depois é entender como o que deve ser eliminado, o que deve ser alçado como um exemplo bom e integrar uma política permanente. Por que a gente fala em política de desburocratização? Porque no Brasil, muitas vezes isso acabou sendo pessoalizado, isso virou pauta de alguns heróis, né? Gestores que assumiram o heroísmo de lutar contra a burocracia em excesso. Enquanto hoje nós precisamos de instituições, e instituições não só dentro do Estado. Acho que o nosso grande papel é nutrir esse diálogo público-privado também de baixo para cima, né? Também da sociedade, uma técnica top-down, ou o contrário, né? Criar massa crítica dentro da sociedade para que ela também possa contestar e controlar essa burocracia. É esse o grande desafio que nós temos e que eu acho que integraria com primor uma pauta presidencial, por exemplo, que é algo que a gente vê muito pouco. Né? Hoje, nós estamos num momento decisivo na história do país e tem muito pouca gente dizendo como que vai implementar essa política permanente. Só se fala, precisamos desburocratizar. Isso não quer dizer muita coisa. A não ser que, obviamente, seja entendido, explicado, enfim, Exato. Vivenciado, enfim. Exato. Nesse sentido, dessa personificação dessas pautas e mesmo do histórico dessas pautas, em alguns dos seus textos você cita o ex-ministro Hélio Beltrão, que promoveu uma lógica de desburocratização durante o regime militar, o período, enfim, ali por meio dos anos 70. Depois nós temos também uma tentativa interessante de remodelar e de repensar o serviço público, a lógica pública, com a atuação do Bresser na década de 90. Isso. Enfim, a despeito dos nomes envolvidos nisso, que ganhos você consegue identificar nesse processo de desburocratização? Quer dizer, por mais que a gente ainda viva essa demanda por desburocratização, não dá para dizer que algo não tenha sido feito. O que você identifica como feito, sobretudo no plano federal, ao longo desses últimos 40 anos, por exemplo? É interessante que a gente sai do regime militar, né? Que é até curioso tratar a desburocratização como um direito do cidadão em um ambiente marcadamente autoritário, e chega até os dias de hoje, a pauta quase que parece no mesmo nível de debate, né? Talvez para trazer um pouquinho de desgosto para depois melhorar a história, é curioso notar que desde João Figueiredo, todos os presidentes do Brasil, salvo Itamar Franco, emitiram um decreto presidencial que parece o mesmo decreto. E isso de Figueiredo a Temer. Uau! Nós temos decretos contra a burocracia em excesso, a favor da desburocratização. Em todos eles, sem exceção, existe a vedação da exigência do reconhecimento de firma, que é algo que sempre houve momentos ali nos anos 70 que isso foi conquistado por algum tempo, mas depois volta, né, recrudesce. Então, de fato, o que parece que nós temos conquistas pontuais, elas vão se perdendo com o tempo. Mas existe sim uma massa crítica que gerou ganhos, não tenho dúvida. Vou dar um exemplo. Lá no PND, o Plano Nacional de Desburocratização dos anos 70 e 80, houve a criação dos então chamados juizados de pequenas causas. Foi uma das coisas que persistiu. Hoje nós temos uma justiça, os juizados especiais, que tem problemas, tem uma carga grande, mas que são infinitamente melhores do que poderia ser uma justiça comum com o seu tempo longo de processo. Outra pauta que essa de fato parece até mais promissora, a das micro e pequenas empresas. Lá em 81, salvo o melhor juízo, foi a primeira lei da micro e pequena empresa. Foi onde essa pauta surgiu, lá no âmbito daquele primeiro programa ainda. Hoje, o avanço para essa área é de fato muito grande. Nós temos o Mais Simples, temos uma série de políticas que mostram que, de fato, o tratamento tem que ser desigual
para ser igual, né? Nós temos que tratar os pequenos de uma forma mais, digamos assim, mais simplificada, de modo que eles possam se tornar grandes. E talvez o passo seguinte seja tratar o inovador dessa forma também. Porque hoje no Brasil, talvez o grande obstáculo seja um ambiente mais receptivo à inovação, que tem tudo a ver com a simplificação, com a desburocratização. Hoje, talvez o passo seguinte tenha muita relação com a inovação e, em particular, o surgimento de novas tecnologias. Como incorporar o que o mundo trouxe de novo a essa pauta. O excesso de burocracia, por vezes, finda dizendo que inovar é subverter. E a gente vive num mundo, como você bem observou, sedento por inovação e, ao mesmo tempo, a gente vive num mundo com alta carga de uma atuação da justiça, por vezes, condenando essas inovações ou dizendo que elas não poderiam acontecer da forma como elas aconteceram. E eu não estou tirando a razão desses agentes mais legalistas. Por onde a gente pode navegar nesse mar que me parece um tanto quanto turbulento, né? Nesse encontro de águas que me parece um tanto quanto turbulento? O quanto que eu estou subvertendo, o quanto eu estou inovando e o quanto que a justiça ajuda e o quanto que ela pode atrapalhar nesse sentido? De fato, a justiça é entendida como sistema de justiça, né? Ele tem sido visto como um adversário, mas muitas vezes ele é reflexo de talvez águas mais profundas, águas culturais. O grande diagnóstico que nós fazemos dentro do Instituto é de que isso se deve a o que a gente chama de princípio da desconfiança. Acho que houve no Brasil uma institucionalização de uma desconfiança recíproca. O Estado não confia no cidadão e vice-versa. Então, o cidadão pode falar o que quiser, sem atestados, certidões, alvarás e declarações por escrito, nada se resolve. É até curioso como nós temos casos de pessoas que têm que provar que estão vivas, né, que o documento vale mais do que a realidade. Então, essa cultura da desconfiança, o que ela gerou no plano legal? E aí chegamos ao sistema de justiça. Ela gerou uma série de regulamentos, normas, que tentam fiscalizar ao máximo previamente. Então, o controle prévio é rigorosíssimo. Controles que vão a um nível de detalhe que nós podemos ver, por exemplo, na lei de licitações. A lei de licitações, qual que é o propósito da lei? É regular ao máximo, colocar todas as travas possíveis de antemão. O que isso gera? Uma dificuldade tremenda de se contratar bem. Qualquer pessoa que já passou por um processo de licitação, por exemplo, para contratação de caneta, vai ver que a mais barata simplesmente vai ser aquela que não funciona. Então, acaba que esse raciocínio, esse princípio da desconfiança no plano cultural, ele gera uma cultura que você chamou de legalista, mas que é excessivamente formalista. Perfeito. E que cria uma série de espaços que são feitos para contornar ou evitar as fraudes, mas que acabam criando oportunidades para fraudes, né? Então, é aquela visão desconfiada que acaba gerando mais corrupção do que a visão que confia. Porque a visão que confia não é ingênua, né? Não é simplesmente falar, olha, nós vamos confiar na palavra do cidadão e fica por isso mesmo. Não, confiamos e aquele que mente, que é claramente a minoria, será punido exemplarmente por isso. Então, é subverter essa cultura da desconfiança por uma cultura da confiança. Qualquer lugar do mundo em que políticas de desburocratização de longo prazo funcionaram, foi isso que aconteceu, né? O exemplo de Portugal é um exemplo muito claro. É o exemplo que, culturalmente, nós tínhamos a mesma, digamos assim, o mesmo legado cartorial. Sim. E lá houve uma transformação fundante. É claro que orientada também por uma pressão externa da União Europeia, mas hoje eles são benchmark, inclusive, na Europa. São um caso de estudo de como eles conseguiram subverter essa lógica rapidamente. De desburocratização, quer dizer. Exato. Você traz o exemplo, entre aspas e com todo respeito, né, o microexemplo de dentro que pode se expandir, que é o caso dos 2 municípios, dos nossos amigos do churrasco, aí, dos nossos prefeitos do churrasco, e você traz o exemplo de fora que também poderia ser absorvido. Há espaço para essa busca por exemplos e há condições da gente internalizar esse tipo de atitude, esse tipo de decisão no Brasil? Há, inclusive, marco jurídico para isso. Você falou em sistema de justiça e como o sistema de justiça, às vezes, parece atrapalhar. Hoje nós temos alguma legislação nova, mais recente, a Lei de Proteção do Usuário de Serviços Públicos, que foi uma regulamentação da Constituição que veio quase 30 anos depois da Constituição, que chegou no ano passado, a nova lei de introdução às normas do direito brasileiro, que busca facilitar a inovação. Existe um corpo jurídico que já facilita isso, e existem exemplos práticos dentro e fora do Brasil, como você bem colocou. Por que eu falei no exemplo de Portugal? Porque Portugal, a partir
de um movimento de conscientização da sua sociedade civil e de decisão de cúpula de política de governo, claro que mobilizada pela União Europeia, mas na cúpula do governo, criou uma estratégia de longo prazo, que perpassou diferentes governos de diferentes ideologias. Esses exemplos têm que ser estudados, como que isso se passa. E é curioso notar como ao redor do mundo, e tem a ver com o que a gente falou mais cedo, ao redor do mundo, todas as medidas que são necessárias no âmbito legislativo, por exemplo, após a implementação de um programa desse tipo, são aprovadas quase que à unanimidade. Por quê? Porque nenhum partido político discorda de que o Estado precisa funcionar melhor. O que se discorda talvez seja a política tributária, por exemplo, é o ponto de discordância, previdências claramente é um ponto de discordância, nós vemos isso hoje no Brasil nos dois temas, reforma política nem se fala, temos interesses corporativistas dentro daqueles que votam isso, mas uma política de Brasil mais eficiente, por exemplo, ela é muito consensual. Nós passamos por diferentes governos, como eu mostrei, mais autoritários, menos autoritários, mais à direita, mais à esquerda, e todos eles, pelo menos, anunciaram essa tentativa. Alguns fizeram mais que outros, mas a ideia é aprender com esses exemplos de dentro e de fora e alçá-los, comunicá-los melhor. Acho que hoje o grande diagnóstico que nós fazemos é um problema de comunicação, como mostrar que as águas existem. Daniel, se a gente apelar aqui para uma lógica da teoria institucional, por exemplo, para determinado fim existem instituições mais ou menos eficientes. Vamos pensar que o fim aqui não seja o capitalismo pensado por Douglass North, mas seja, por exemplo, a lógica da desburocratização. O eficiente a gente consegue enxergar o que seria e o que pode ser ou o que está sendo. Mas o que é o ineficiente para isso? Ou seja, que tipo de organizações, entidades, princípios, culturas, grupos de interesse jogam contra isso? Na sua fala eu identifiquei, por exemplo, a questão da autenticação. Os cartórios, muito provavelmente, Sim, em alguma medida, são contrários a certa lógica de desburocratização e têm um peso e uma força gigantesca. Quem mais poderia jogar contra isso que a gente poderia identificar? Olha, Humberto, essa sua pergunta é muito importante, porque, de fato, parece tudo tão consensual, tão claro, porque que não aconteceu ainda. Alguém está empurrando, Exato, alguém não está remando para o mesmo lado. Exato. Né? Então, existem sim, de fato, interesses incrustados, interesses que estão presentes e que sempre remarão contra a maré. O grande dever aí não é só identificar quem são os interessados, é trazer transparência. Acho que a grande resposta para isso é transparência. Com a luz do sol, como diria o juiz da Suprema Corte americana, é o melhor desinfetante. Então, se existe ali uma demonstração de que está colocando um entrave burocrático desnecessário, por exemplo, o exemplo dos cartórios. Se existe algum exemplo, como existia no passado, por exemplo, uma taxa de urgência para cartório, se isso é divulgado, amplificado, se mostra o absurdo disso, o próprio cartório vai deixar de ser digamos assim, um desacelerador e trabalhará por um outro sentido. Então, acho que existem vários interesses incrustados, a gente está falando de dentro e de fora do governo, inclusive órgãos privados ou entidades privadas que lidam com informações públicas. E aí, eu diria que o grande motor para se identificar onde estão esses interesses e resolvê-los é a transparência. Por isso que a transparência é um tema tão caro e tão próximo à desburocratização. Mostrar, abrir os dados públicos, abrir como tem funcionado a máquina pública é o primeiro passo para isso. E o segundo passo é deixar que a própria sociedade se valha desses dados públicos para inovar. E aí, por exemplo, o exemplo dos cartórios é um exemplo muito bom. Abrir os dados, as bases de dados dos cartórios, para que haja interoperabilidade com o restante do governo. E um segundo passo, abrir isso para a sociedade, para que ela possa, por exemplo, criar aplicativos que facilitem o uso desses dados públicos. Agora, de fato, existem sim interesses que estão aí, digamos assim, localizados. Muitos de nós sabemos aonde estão em casos específicos, mas são muitos, e a única solução para isso é a transparência, é mostrar onde eles estão. Vou citar um exemplo de desburocratização associada à ideia da tecnologia que aparentemente nos trouxe ganhos dos mais expressivos. A lógica bancária, por exemplo, a relação do sujeito com o banco. Quer dizer, hoje eu faço, por meio do meu smartphone, coisas que eu era obrigado a fazer numa agência bancária, num expediente curto, de dificuldade mesmo de locomoção numa cidade gigante ou mesmo numa cidade menor, com agências distantes, enfim. Eu ganho muito em agilidade
hoje no sistema bancário por meio do smartphone. Sim. Você está falando em transparência, por exemplo, como um tema absolutamente central para essa lógica da desburocratização. Eu queria que você falasse um pouco a respeito do papel da tecnologia para essa lógica da desburocratização, por mais que ela pareça tocar em praticamente tudo que a gente falou até aqui. Eu acho que a tecnologia, ela é, antes de tudo, uma ferramenta. E como ferramenta, ela é politicamente neutra. Ela não é nem um aliado, nem um adversário, em princípio, da desburocratização. Ela pode ser um grande aliado, mas muitas vezes ela se torna um adversário. Vou te dar um exemplo prático. Interessante. Existe o que a gente costuma dizer que é a digitalização da burocracia desnecessária. Então, muitas vezes, o governo se louva e vibra porque ele conseguiu transformar todos aqueles formulários de papel em formulários digitais. Só que nesse processo ele não questiona por que nós estamos perguntando ou exigindo isso do cidadão. Por isso que a tecnologia ela é muito importante, é uma ferramenta que é a ferramenta necessária para os nossos tempos, mas se ela não for utilizada de forma cuidadosa e a partir dessa lógica de desburocratização como um direito do cidadão, ela pode simplesmente perpetuar o cenário das coisas como elas estão. Você vai ter lá no seu aplicativo que preencher 400 formulários que não servem para nada, né? Quando, de fato, ela oferece um campo de possibilidades enorme para a simplificação, né? Você deu um exemplo básico que, inclusive, já tem sido utilizado por alguns governos em nível local, por exemplo, para se evitar fila nas prestações de serviços públicos. Existem governos locais que já estão usando aplicativos em que você consegue agendar uma série de serviços públicos pelo aplicativo do celular. Mas, de fato, existe um trabalho preliminar, né, que é entender, primeiro, o que eu estou fazendo, para quem eu estou fazendo e como eu estou fazendo. Depois você digitaliza esse serviço. Então, tem um processo de aferição do custo do serviço público e de quanto uma ferramenta tecnológica pode economizar nesse custo. Custo para quem? Não para a máquina, né? Até aqui no Brasil, nós temos pensado o custo do serviço público como um custo do Estado, mas é um custo para o cidadão. O servidor público não é um ente único e uniforme, né? Quer dizer, claro que existem servidores e servidores, locais e locais, esferas e esferas, organizações e organizações. E do mesmo jeito que esse sujeito pode ser um super ultra agente criativo de uma grande transformação de desburocratização, e óbvio que esse sujeito existe, ao mesmo tempo podem existir interesses como tradições, temores, uma série de aspectos que de uma certa maneira coloque o cidadão servidor público contra esse aspecto da desburocratização por uma série de razões ligadas a interesses pessoais, corporativistas e etc. Como é que eu equilibro o discurso e a política da desburocratização olhando para a máquina pública e dialogando com o servidor? Acho que mais do que até um interesse corporativista, eu diria que os incentivos legais no Brasil também movem o servidor para o não, né? Hoje o servidor que diz não para tudo é aquele que dorme tranquilo, sabendo que não será responsabilizado por nada, porque nada fez. Acho que hoje nós temos sim que sensibilizar o servidor público a partir de uma troca de incentivos. Mas mais do que isso, né, nós temos que usar uma palavra, um modismo, empoderar aqueles servidores que de fato funcionam como as ilhas hoje de inovação dentro do governo. Não são poucos exemplos bons que nós temos. O que acontece é que acaba que esses exemplos acabam sendo esporádicos e não são levados à janela, né? Não se dá o devido respeito, a devida comunicação a esses bons exemplos dentro da administração. Eu, por exemplo, vivo em Brasília e vejo que no próprio governo federal existem hoje iniciativas de modernização da gestão pública que são, assim, no nível de excelência e de qualificação técnica dos melhores países do mundo. Só que esses exemplos acabam ficando presos lá em Brasília, insulados do resto do Brasil. O grande desafio de mobilizar o servidor público é também fazê-lo ver o efeito desse seu trabalho. É por isso que a gente tem enfatizado tanto dentro do IDESB a necessidade de comunicação e de um diálogo mais sério, mais direto e mais constante entre iniciativas públicas e privadas. Então, trazer o servidor para ver de fato a ponta, né, porque às vezes ele fica ali atrás do balcão, o diálogo dele é muito interno ao governo. Ele perceber o resultado desse seu trabalho inovador e bem feito e simplificador, a partir também de incentivos corretos, talvez seja a única solução, para que não perdamos aí excelentes iniciativas e elas se percam no meio dessas todas outras experiências ruins.
Daniel, muito obrigado pela conversa. Satisfação Obrigado, muito grande ter você aqui com a gente. Obrigado.